Como é bom a gente se encontrar aqui neste lugar. Estou muito grato a Deus, porque de fato Ele mudou tudo. O tema desta pregação é Coração de Jesus, Abismo de Misericórdia. E que lindo que Deus se adiantou a nós. E nós já experimentamos deste abismo de misericórdia nesta oração da manhã. Quem aqui experimentou? Erga a mão. Eu experimentei. Você experimentou o abraço de Deus, não experimentou? E tudo se encaixa. Que lindo que o projeto de Deus, aos nossos olhos, tudo muda, mas na realidade é aquilo que é o projeto dele para nós. Porque ontem, a partir de tudo que foi a liturgia da missa, nos conduziu justamente para este momento, né? De assumirmos que somos filhos de Deus, filhos amados, filhos escolhidos, filhos de um Deus que tem um projeto de felicidade para nós. Ele quer me fazer feliz. Tem muitos planos, muitos sonhos para mim. A minha parte é o quê? Confiar, saber esperar, porque Ele agirá. E a missa de ontem, a liturgia nos falava justamente disso, deste processo de confiança. E aqui eu me lembro do meu pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, que sempre nos ensinou que a liturgia da missa do sábado, da sexta, do acampamento, portanto a liturgia que abre o acampamento, é sempre o norte para o acampamento, tem a direção de Deus para aquele acampamento. E Deus hoje nos provoca a esta confiança no coração dEle, que é abismo de misericórdia. Papa Bento XVI nos diz, na sua encíclica Spe Salvi, algo que para mim fala muito ao meu coração. Ele diz que a eternidade, a vida eterna, é um mergulhar na vastidão de Deus. É um instante onde a totalidade nos abraça e nós somos abraçados pela totalidade. E o que é que nós cantávamos aqui? Que Deus me acolhe, que Deus me abraça, que Deus me ama. Irmãos, o Senhor permite que aqui, no tempo em que nós vivemos, nós nos aproximemos deste seu coração e experimentemos já aqui desses fragmentos de céu, dessas experiências com o amor dEle, para nos cativar, para atrair-nos ao seu coração misericordioso, porque Ele tem muito mais para nós. O projeto de Deus a nosso respeito, como nos diz o Senhor, lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, não é um projeto de destruição. Deus tem para mim, Deus tem para você, um projeto de felicidade. Dá-vos um futuro e uma esperança. O futuro que Deus tem para mim, o futuro que Deus tem para você, essa esperança que Deus tem para nós, consiste em nos unirmos a Ele, aproximar-nos do seu coração. E a partir do seu coração, do coração de Jesus, aberto, rasgado na cruz, descobrimos que nós somos filhos. Filhos amados, filhos escolhidos. Eu louvei a Deus quando, antes ainda de vir para casa, e chegando aqui, vi que o cenário, hoje nós não temos o crucificado aqui no fundo, mas nós temos justamente a cruz com o coração vazado. Coração vazado, rasgado, um abismo de misericórdia, um abismo. Papa João Paulo II gostava de dizer que Jesus, só Jesus de Nazaré, é capaz de satisfazer as aspirações mais profundas do coração humano. É verdade, nós temos aspirações muito profundas, grandes, que talvez você chame de sonhos, mas na realidade é uma sede muito grande do nosso coração.
uma sede por Deus, uma sede pelo infinito, uma sede que ninguém é capaz de saciar, uma sede por este abraço eterno, uma sede por esta felicidade. E é Deus mesmo que implanta, que impõe no coração humano esta sede de felicidade para que nós o busquemos, para que nós, encontrando o Senhor, nós experimentemos a totalidade daquilo que Ele tem para nós. Claro, nós experimentaremos a totalidade deste amor, a plenitude desta realização, desta felicidade no céu. Mas o nosso céu pode começar aqui. Como? Na medida em que eu e você nos aproximamos deste abismo de misericórdia. O abismo de misericórdia do coração do Senhor consiste, é a medida exata do abismo da nossa miséria. Isso é a boa nova, é boa notícia para nós, porque o risco que nós corremos é de imaginar que o coração de Jesus está aberto para os santos. O coração de Jesus está aberto para aqueles que não têm pecado. O risco de imaginar que o coração de Jesus está aberto só para a Virgem Maria Imaculada. O coração de Jesus que está aberto só para as grandes autoridades da igreja, o Papa, os bispos, os sacerdotes. Tem uma boa notícia para você. Não. Faz assim com o seu dedinho. Mostra para quem está do seu lado. Não é assim, meu irmão. Não é assim, minha irmã. O coração de Jesus está aberto para nós. O coração de Jesus está aberto para todos nós pecadores, todos nós que nos deparamos com o nosso abismo de miséria. O coração de Jesus está aberto para nós que muitas vezes já não nos sentimos filhos, por conta do pecado em que vivemos, da tragédia na qual nós nos metemos, nas enrascadas que nós nos colocamos na nossa vida, porque nos afastamos do abismo de misericórdia. E quando a gente se afasta do abismo de misericórdia, a gente corre para outro abismo. E abismo, se não é o da misericórdia, abismo, se não é o do coração de Jesus, nos causa medo. Imagine-se ao lado de um precipício, e aí tem gente que não gosta nem de imaginar, né? Eu conheço pessoas que não conseguem nem olhar para um prédio muito alto, que sentem vertigem. Conhece alguém assim? E já se imagina lá no alto, e já se imagina caindo. Gente, isso muitas vezes acontece conosco, e nós morremos continuamente. Nós nos suicidamos continuamente, quando nós paramos diante do abismo que é a nossa miséria, quando nós paramos diante do abismo dos nossos medos, quando nós paramos diante do abismo das tragédias que aconteceram lá em casa, das pessoas pelas quais nós temos rezado e ainda não mudaram de vida, das pessoas a quem nós temos recorrido, temos falado, temos mostrado o amor de Deus, e elas ainda não têm acordado para a grande realidade que nós experimentamos. O risco que nós corremos de, à beira deste abismo, de não ver ainda a graça realizada em nós. Nós que já caminhamos com Deus, talvez você que até usa a fitinha do apostolado do Sagrado Coração, e se depara continuamente com as suas misérias, com os seus pecados, e olha para você mesmo e diz: Senhor, não tem jeito, Jesus, eu não consigo mais. E aí o risco que se corre é de parar de rezar, porque acha que a sua miséria é demais. Não, eu caí neste pecado tão grave, então eu não posso mais rezar. É o contrário. Ele é abismo de misericórdia. Abismo de misericórdia. Abismo de misericórdia. Abismo de misericórdia. Vai repetindo isso. Abismo de misericórdia. Abismo de misericórdia. Abismo de misericórdia. Gente, o abismo da misericórdia corresponde à necessidade do meu coração miserável, do meu coração pequeno,
do meu coração estraçalhado. Talvez o motivo pelo qual o seu coração esteja estraçalhado seja aquele perdão que você ainda não conseguiu dar. E você rezou aqui nesta manhã e chegou a dizer a Deus: Senhor, está tão difícil. É certo que pessoas conseguiram perdoar, mas o que veio ao meu coração é que pessoas insistiram e disseram: Senhor, não dá, não tem como, porque eu ainda lembro. E quem disse que você precisa esquecer para perdoar? O nome disso é amnésia, não é perdão. Perdão é quando eu olho, contemplo a miséria do outro, mas não paro nela, porque eu vou rapidamente para o abismo da misericórdia. O abismo da misericórdia que cabe a miséria deste outro que me ofendeu, que cabe a miséria, a minha miséria em não conseguir ainda perdoar, a minha miséria em caminhar com Deus e cair, a minha miséria em caminhar com Deus e de novo tropeçar na mesma pedra. Mas para de olhar para a sua miséria, para de sentir vertigem, pare de contemplar a altura ou a profundeza desta sua miséria. O convite de Deus nesta manhã é olharmos para o coração de Jesus, abismo de misericórdia. Aí a gente se pergunta: o que é misericórdia, né? O que é misericórdia? Tem gente que acha que misericórdia é dó. Ah, tadinho dele, né? Dózinha. Não, isso não é misericórdia. Tadinho, coitado. Não, gente, misericórdia, quando o Senhor nos fala na sua palavra, é um amor que se dá, é uma compaixão, é um Deus que sofre junto comigo, é um Deus que sofre junto com você, é um amor entranhado. E até no original desta palavra, de uma palavra que daí deriva a misericórdia, né, no Antigo Testamento, rahamim, que corresponde a mesma raiz da palavra que fala de útero, do líquido amniótico que envolve a criança no útero materno. Então, quando Deus nos fala de amor misericordioso, é este amor entranhado de Deus, é este amor, como o amor de uma mãe por seu filho. E aí nós nos recordamos da palavra do Senhor em Isaías, quando nos diz: pode uma mãe esquecer o seu filho? Não ter ternura pelo fruto das suas entranhas? Ainda que essa mãe se esquecesse desta criança, eu de ti jamais me esquecerei. Gente, isso é abismo de misericórdia. Um Deus que não se esquece de mim, nem quando eu me esqueço dele. Ixi, passou o dia, hora de dormir. Nossa, nem rezei hoje. Um Deus que continua conosco, um Deus ao nosso lado. E aí é que está, é uma misericórdia que nos eleva, não nos deixa como nós estamos, mas que está ali continuamente para nos elevar, que está ali continuamente para nos dizer: você é filho. Para de olhar para este abismo e se achar estas coisas que estão lá embaixo, se imaginar, contemplando e imaginando que você é aquilo que está lá no fundo do poço. Você não é o que está no fundo do poço, muito menos o que está no fundo da fossa. Me desculpa dizer assim, você é filho, e que maravilha é ser filho de Deus. É diferente assumir-se filho de Deus, assumir-se alcançado por este abismo de misericórdia, nos enche de alegria. Você não experimentou isso nesta manhã, a alegria de Deus? Ou experimentou ou não? Quem está pelo rádio não escutou. Quem experimentou a alegria de Deus nesta manhã por ser filho, diga eu. E isso precisa se perpetuar por toda a sua vida, dia a dia, dia a dia, dia a dia. E a gente se descobre filho de Deus aproximando a nossa miséria do coração misericordioso de Deus, de um Deus que não se esquece de mim, de um Deus que não se envergonha dos meus pecados, mas que me chama: ei, você é filho, você é filha, para de ficar se arrastando aí, levanta filho, levanta filha, filho, filha amado, filho, filha conhecido por Deus.
Aí você pensa, não, padre, o senhor está dizendo isso porque o senhor não me conhece. Não conheço mesmo. Mas Deus, que tem o seu nome gravado na palma da mão dele, nos diz a Sagrada Escritura, te conhece. E não desistiu de você. Ele não deixou de te amar porque te conhece. Ao contrário, te conhece e continua te amando porque acredita em você. Gente, o amor de Deus é assim. Acredita em nós quando nós não acreditamos em nós mesmos. Ele nos levanta quando nós já não vemos esperança em nós. Amor manifestado em Jesus Cristo. Toma sua Bíblia, abre lá no livro de Hebreus. Carta aos Hebreus, no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Hebreus 1:1. Hebreus 1, versículo 1. Bem facinho. O padre vai lendo. Você que encontrou, acompanha. Você que está sem Bíblia, passa lá na loja Canção Nova depois. Você que está sem Bíblia, leia com quem está do lado. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Aliás, Hebreus, capítulo 1, versículo 1 também. Tem uma vírgula aí entre os uns, então não é 11. Muitas vezes, e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também criou o universo. Ele é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com sua palavra poderosa. Tendo feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade divina nas alturas, elevado tão acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o deles. Nestes tempos que são os últimos, Deus falou-nos por meio do seu Filho. No Antigo Testamento, Deus fala por meio dos profetas. Deus suscita homens para ser essa expressão da misericórdia de Deus, de um Deus que não abandona o seu povo, mesmo quando o seu povo faz para si bezerros de ouro, um Deus que suscita homens corajosos para ser voz de Deus, homens falhos, fracos, pecadores, mas que têm coragem de confiar o seu abismo de miséria ao abismo da misericórdia de Deus. De um Deus que não volta atrás na aliança, mas ao contrário, quando o seu povo falha, quando o seu povo rompe a sua parte na aliança, no pacto com Deus, um Deus tão fiel, que manifesta a sua misericórdia permanecendo fiel, mesmo diante da infidelidade do seu povo. E aí nestes tempos, que são os últimos, Ele nos falou por meio de quem? Por meio de quem? Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Gente, Deus fala por meio de Jesus. Só que Deus não fala por meio de Jesus simplesmente quando Jesus faz um discurso, quando Jesus faz uma pregação, quando Jesus dá uma palavra de ordem ou uma promessa. A vida toda de Jesus fala. A vida toda de Jesus proclama eloquentemente que há um Deus Salvador. A vida de Jesus proclama continuamente que Deus assumiu a nossa condição. Deus eleva-nos. Não nos deixa no nosso abismo de miséria, mas nos eleva. Jesus fala-nos de um Deus que é rico em misericórdia. Um Deus que
continuamente se aproxima dos pobres em espírito, das pessoas falhas, pecadoras. Palavra de Deus no livro de São Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, não precisa abrir não, mas em Marcos capítulo 1, versículo 41, fala-nos de um Deus que toca o leproso. Jesus se revela assim, Ele vai e toca o leproso, para dizer para nós que Deus, no seu abismo de misericórdia, nos toca também nas nossas lepras, aquilo que nos envergonha. O que envergonha você? O que é que está se desfazendo na sua vida? O que é que te mantém fora da cidade? O que é que te exclui dos outros? Me desculpe, mas o que te faz cheirar mal? O que está se decompondo em você? Jesus nos mostra um Deus rico em misericórdia que toca o leproso. Jesus nos toca aí neste abismo. Um Jesus que já tinha assumido a condição humana, vivido na sua infância e no seu escondimento, perseguição. Jesus que nos mostra um Deus que conhece os dramas da realidade humana, da pobreza também, da pobreza material também. Jesus que nos mostra um Deus que entende a realidade do trabalho. E nos seus 30 anos, na sua vida oculta, não nos é relatado nos evangelhos, mas nós sabemos pela tradição que Jesus trabalhou. Um Jesus que conhece os dramas que você vive lá no teu trabalho. Um Jesus que conhece os dramas também do seu desemprego. Um Jesus que conhece o drama do desespero. Deus, nestes dias que são os últimos, fala-nos por meio de seu Filho. Deus nos fala por meio de Jesus. Em Lucas, no capítulo 7, versículo 13, que Deus se aproxima daquele que sofre e já não tem esperança. Esta é a passagem em que morre o filho de uma viúva, lá da cidade de Naim. E veja, a mulher já era viúva, então todo o sustento do lar devia vir pelo marido. Se ela já não tem marido, deve vir por quem? Pelo filho. Era o filho único daquela mulher. E ela perde o filho, ou seja, ela perde a sua esperança. Imagina o drama daquela mulher em contemplar o seu abismo. O Jesus revela-nos, nestes tempos que são os últimos, fala-nos. Deus fala-nos por meio de Jesus. E por meio de Jesus Ele nos fala que Deus é assim. Ele conhece a nossa dor e Ele vem. E Ele diz ao filho daquela viúva: levanta-te. Ele toca o esquife. Qual é a realidade de morte da sua vida? Deus, no seu abismo de misericórdia, toca também na realidade de morte da nossa vida. E nos chama: sai daí, meu filho, para de ficar olhando para este abismo, olha para mim. Olha para o meu coração aberto, olha para o meu coração rasgado, olha para o meu coração transpassado de amor por você. Sai da morte, filho, sai da morte, filha. Nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do seu Filho. No Evangelho de São Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 14 também. Ali diz que Jesus viu a multidão, sentiu compaixão da multidão e curou os que estavam doentes. Que fantástico. Jesus curou os que estavam doentes. Não diz lá que Jesus curou os que tinham se convertido.
Não diz lá que Jesus curou os que já eram perfeitos. Ele curou todos os que estavam doentes. Gente, Deus é assim, Ele não espera nós estarmos prontos, não. Ele se adianta na nossa direção e nos levanta. Claro, Ele não nos quer deixar na condição de pecado, não. Porque Ele nos quer como filhos. Filhos livres, não amarrados, escravizados ao pecado. Mas este Deus é um Deus que sente compaixão dos seus. Jesus quer também curar o seu coração nesta manhã. Jesus também sente compaixão por você. E aí que está a compaixão, Ele padece com você, Ele sofre com você, Ele sofre as suas dores. E Deus que nos fala por meio de Jesus, que este Deus tem um abismo de misericórdia, que alcança as suas dores. Qual é a enfermidade do seu coração? Qual é a dor do seu coração? Porque às vezes, gente, a enfermidade física, a gente faz um tratamento e tudo se resolve, né? É possível que se resolva pela medicina? Mas e quando a dor é lá dentro? E quando é aquele vício? E quando é aquela situação que se repete, se repete, se repete, se repete? Qual é a receita para isso? Abismo de misericórdia. Abismo de misericórdia. Nestes tempos que são os últimos, falou-nos por meio de quem? Por meio do Filho, Jesus. Em Mateus também, no capítulo 15, Ele nos fala que no seu abismo de misericórdia, Ele sente compaixão da multidão, porque já está 3 dias com Ele e já não tem mais o que comer. Quantos de nós, buscando saciar a sede do nosso coração, a fome do nosso coração, que é uma fome de Deus, uma sede de felicidade, só que não descobrimos isso. Aí vamos procurar saciar essa sede onde? O álcool, no sexo fora do casamento, nas aventuras dentro de um casamento, e aí parte para o adultério. E aí parte para aquela experiência. Afinal de contas, o que tem? Está na mídia, deu até na novela isso aí. Ah, padre, deixa de ser careta, os tempos mudaram, mas a misericórdia de Deus é a mesma. O tempo que nós vivemos são ainda os últimos tempos nos quais Deus está nos falando por meio do seu Filho. E Deus está nos falando por meio do seu Filho que você, se está com fome, tem um lugar onde você pode saciar a fome do seu coração, querido. Tem um lugar, minha irmã querida, onde você pode saciar a sede do seu coração. É em Jesus. É em Jesus. Para de ficar procurando resolver sua carência nos outros. Busque o Senhor, e um Senhor que te chama de filho. Não te chama de pecado. Talvez você, quando se olhe no espelho, veja lá a lista, né? Adultério, pornografia, roubo, corrupção. Talvez você se olhe e só veja isso, só veja os seus pecados, e sabe Deus lá quais outros. Mas Deus, quando te olha, não vê sua lista de pecados. Deus, quando te olha, vê um coração de filho, faminto. Mas Ele só pode saciar se você disser: Senhor, eu estou com fome do verdadeiro alimento. Senhor, eu estou com sede da verdadeira bebida que só o Senhor pode me dar. O Senhor nos sacia na medida em que nós nos aproximamos deste coração, que é abismo de misericórdia. Muitas vezes, e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, no versículo 34. Jesus vê as pessoas
como ovelhas sem pastor. O abismo de misericórdia nos revela que você não precisa andar desorientado, sem rumo. Tem um pastor para você. Se você é a ovelha ferida, tem um pastor que quer cuidar das feridas do seu coração. Se você é olha, às vezes as pessoas não se acham nem ovelha, né? Se acha a ferida. Mas também, Ele pode cuidar de você se você se sente a ferida. Mas se você também se sente muito bom, corre o risco de dizer, não tem lugar para mim no coração de Jesus. Porque se o coração de Jesus é para quem não está caminhando com Ele, não tem lugar para mim. Tem lugar para todos. Ainda que você seja a ovelha gorda que já está na pastagem dele, ainda que você seja a ovelha que já tem se alimentado dele, Ele quer cuidar de você. Porque o risco que se corre de pensar assim, bom, já sou aqui a ovelha fortinha, gordinha, bonitinha. As mulheres não querem ser ovelha gordinha, né? Mas tudo bem. Quer ser a ovelha esbelta, né? Mas talvez você se ache a ovelha obediente, a ovelha que já caminha nos caminhos do Senhor. Ótimo! Ótimo! Não caia, pelo amor de Deus, na loucura de pensar, eu já estou bom demais, eu vou sair daqui, vou para outro pasto. Eu sou bom demais, então eu não preciso ficar aqui com este coração, abismo de misericórdia, não. Pelo contrário, querido, é um abismo porque cabe também você ser a ovelha gorda. No melhor sentido da palavra, uma ovelha plena, uma ovelha que já está se alimentando dele. Cabe você, caibo eu, no coração misericordioso, neste abismo de misericórdia. O coração de Jesus, inesgotável. Eu separei só algumas palavras, é claro. Toda a vida de Jesus fala deste Deus misericórdia, deste Deus compaixão. Agora tem um trecho do Evangelho de São João que é fantástico. Quando por 2 vezes diz que Jesus chorou. João capítulo 11, versículo 35 e 38. Jesus chora. Chorou por quem? Porque perdeu o seu amigo, Lázaro. Jesus chora. A minha dor e a sua dor. Quando nós perdemos as pessoas que nós amamos, mas também quando nós nos perdemos. Quando nós nos achamos essas ovelhas muito boas, muito bonitinhas, muito saradinhas, e vamos dando as nossas escapadelas. Ele chora a nossa perda, e espera por você. Um Deus que chora comigo. Gente, depois da encarnação do Verbo, não tem como a gente dizer assim, Deus não sabe o que eu estou sofrendo. Não tem. Se você disser isso, você está doido. Jesus conhece a sua vida. Jesus conhece a nossa história. Jesus conhece todos os dramas humanos. E veja, Ele não é Deus de sofrimento. Não é. Mas assumiu também o sofrimento como parte da condição humana, para redimir também o nosso sofrimento, para dizer para nós que mesmo quando nós sofremos e sofremos muito, há um abismo de misericórdia para nós. Há um abismo de misericórdia para quem? Há um abismo de misericórdia para quem? O título do nosso acampamento é O Coração de Jesus Bate Forte por Você. E o tema é, eu vos consolarei em todas as vossas aflições. O coração de Jesus, se bate forte por você, a gente pode assumir também assim, há um abismo de misericórdia para mim. Vamos dizer juntos? Há um abismo de misericórdia para mim. Há um abismo de misericórdia para nós? Porque somos igreja, somos povo de Deus, sim. Mas que bom quando eu posso dizer assim, há um abismo de misericórdia para mim. Aí se sente, né? Nossa. Não é para você se sentir melhor que os outros e pisar nos outros.
Mas é para você assumir de tal forma, é para mim que me faz filho dele, eu assumo que sou filho. Se eu assumo que sou filho, não tem como eu não assumir o outro como meu irmão e dizer: o abismo é para nós, irmão, é para você individualmente, porque o coração dele bate forte por você, porque ele te ama, te consola em todas as suas aflições, mas é por você individualmente, como é por nós, é por você individualmente, como é por mim, é por nós, como povo de Deus, como rebanho seu, povo escolhido, povo amado, um abismo de misericórdia, de um Deus que chora conosco, mas não para nas lágrimas. Ele tem para nós um futuro de felicidade, um Deus que quer me fazer feliz, um projeto de felicidade que começa já aqui e se conclui na eternidade. E aí é que está, Deus fala-nos por meio do seu Filho, que nós somos chamados a assumir-nos uns aos outros como irmãos. Deus fala por meio do seu Filho, que nós somos filhos. Um abismo de misericórdia, que não conhece limites. Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também criou o universo. Na cruz, nós vemos no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 34, que Jesus vai ao extremo do amor. Na cruz, Jesus acolhe a todos. Lembre-se, tinham 2 crucificados, um à sua direita e um à sua esquerda. Eu vou pegar com você essa palavra, vale a pena, abre comigo, Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 34 e seguintes. Lucas, capítulo 23, desculpa, versículo 39 a 43. Vamos direto lá. Diz assim: um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma pena? Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando começares a reinar. Ele lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, no extremo da dor, tem tempo ainda de perdoar o ladrão que se arrepende. A gente fala de bom ladrão, né? Mas se ele era ladrão, ele não era bom. Agora, se ele era um bom ladrão, significa que ele era mau, né? Porque se ele era um bom ladrão, ele roubava muito. Brincadeira com as palavras, né? Mas o fato é que ele se torna bom quando faz a experiência com aquele que está crucificado com ele. Você também se sente crucificado? Sai do abismo da sua crucifixão e olha que tem um Cristo crucificado ao seu lado. E escute o Cristo dizer para você também: hoje estarás comigo no paraíso. Agora, se você se fecha em você, se você se fecha no seu abismo de miséria, nós vamos ficar como este outro ladrão que diz: salva-te a ti mesmo, não é Deus? Sai daí, desce da cruz. Agora aquele outro ladrão que se tornou bom, descobriu a bondade do coração dele. Cara, todo homem é bom, né? Só precisa descobrir isso.
Quando se descobre filho de Deus, tudo muda. Tudo muda, até aquele crucificado a quem já não davam nada por ele. Ele no último instante disse: Senhor, lembra-te de mim quando começares a reinar, quando entrares no teu reino. Gente, de algum modo aquele homem viu no crucificado ao lado dele o rosto de Deus, viu a misericórdia de Deus ali estampada, certamente tinha escutado Jesus rezando o salmo ali: meu Deus, por que me abandonastes? E deve ter visto ali em Jesus um homem que no extremo da dor estava perdoando, estava dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E tudo isso tocou o coração daquele homem, no seu abismo de miséria. Ele viu em Jesus o abismo da misericórdia. E continuando na cruz, ele foi de fato livre. Faz um pedido, e Jesus, no abismo da sua misericórdia, supera o pedido dele. O que ele pede? Lembra-te de mim quando começares a reinar. Como a gente diz: quando você for lá na Canção Nova, vai demorar para você ir, então quando você for, não sabe onde dia que você vai, né? Não está determinado quando é. Quando? Ao dia. Aí você diz: hoje eu vou para a Canção Nova. Hoje eu estou na Canção Nova. Vou para acampamento. Hoje eu vou ser de Deus. O hoje é um tempo determinado, específico. E olha que fantástico, aquele homem reza assim: quando você começar a reinar, Jesus? E Jesus responde: quando é que será? Gente, a resposta de Jesus ultrapassa o pedido daquele homem. A resposta de Deus é sempre assim, sempre ultrapassa o nosso pedido, a nossa medida. Ele é grande, Ele é um Deus generoso. E o Padre Jonas gosta de dizer, né? Deus não se deixa vencer em generosidade. Claro, Ele manifesta sua bondade do jeito que quer, no tempo que quer, mas é um Deus generoso. Deixa eu dizer, Ele nunca vai deixar você vencê-lo. Corre para Ele, que Ele vai correr muito mais na sua direção. Vá na direção dEle, que Ele vai trombar com você, e Ele vai te abraçar neste abraço eterno, vai te elevar deste seu abismo de miséria, vai te mostrar que existe um céu que pode começar hoje na sua vida. Não estou falando de você bater as botas hoje, não. Eu estou falando de você começar já hoje. Como a Enilda disse na oração da manhã, o primeiro dia do resto da sua vida. Um tempo novo que começa a partir desta adesão a um coração que é abismo de misericórdia. Um coração generoso, um coração que não se cansa de perdoar. Uma palavra que traz esperança para nós, até o último instante da nossa vida, do nosso respirar. Ele espera pelo nosso sim. Agora, bobos nós, se esperarmos o último dia da nossa vida para dizermos sim a Ele, pode ser tarde demais. Amém. Quantos mais dizem sim hoje? Diga: eu digo sim hoje, Senhor. Eu digo sim ao seu projeto de amor. Eu digo sim ao seu abismo de misericórdia, seu abismo de amor. Eu termino com você, antes de nós rezarmos. Palavra do Senhor, carta aos Romanos, capítulo 8. Carta aos Romanos, capítulo 8. Versículo 15, carta aos Romanos, lá no Novo Testamento, logo depois de Atos dos Apóstolos. Repito, se não tem Bíblia, loja Canção Nova, 3186-2600, loja.cançãonova.com. Amém, encontrou? Depois dos nossos reclames aqui, né? Romanos 8, versículo 15. Diz o seguinte: de fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito que por adoção vos torna filhos, e no qual clamamos: Abá, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito, atestando que somos filhos de Deus.
E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. De fato, sofremos com Ele para sermos também glorificados por Ele. Aplauda a Deus. Coroou tudo, não? Bendito seja Deus. Nós começamos assim, cantando que maravilha é ser um filho de Deus. E agora a palavra nos mostra que esse abismo de misericórdia está dizendo para mim e para você que somos filhos. Filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos. Senhor, eu quero te pedir agora sobre estes meus irmãos aqui presentes e sobre aqueles que nos acompanham de casa. Sobre todos, Senhor, que se encontram escravos. Escravizados, Senhor, escravizados pelas drogas, escravizados pelos erros cometidos. Pessoas, Senhor, que até já se confessaram e não se perdoaram ainda. Senhor, eu quero te pedir, Tu és o abismo. O Senhor tem para nós um abismo de misericórdia. Senhor, derrama sobre o coração destes Seus filhos aqui presentes, sobre aqueles que nos acompanham de casa, o dom do Seu Espírito Santo. A Tua graça, Senhor. Senhor, se a Sua palavra diz que nós não recebemos um espírito de escravos, ao contrário, um espírito de filhos. Um espírito que por adoção nos torna filhos, e nós clamamos, Abba, Pai. Senhor, eu te peço, renova no nosso coração esta certeza, somos filhos, filhos queridos, filhos escolhidos em Ti, Jesus. Em Ti, Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Em Ti, Jesus, nós somos de novo assumidos. E vai dizendo no seu coração, obrigado, Senhor, por não se envergonhar de mim. Obrigado, Senhor, por me chamar de filho. Obrigado, Senhor, por me escolher. E em Jesus Cristo me assumir como Teu filho. Teu filho amado. E você, mulher, pode dizer, tua filha amada, tua filha querida. Um Deus que me ama incondicionalmente. Um Deus que não volta atrás no seu amor. Gente, deixa eu dizer uma outra coisa antes de nós rezarmos. De nós adentrarmos ainda mais na oração. O Espírito nos leva a clamar, Abba, Pai. Esse era um modo, como uma expressão aramaica, como aquele povo chamava Pai. Imagina uma criancinha se aproximando do seu pai. Como hoje nós ouvimos papai, papaizinho, pai, pai. E aí no povo da Bahia, alguns do Nordeste dizem painho. Diz que na Paraíba é painha. Tô certo? Tem paraibano aqui? É isso? Na comunidade a gente tem a oportunidade de conviver com pessoas de diversos estados e a gente vai aprendendo. Gente, é isso! O Espírito Santo, o Espírito de Deus, nos revela que somos filhos. Não de um Deus que quer nos mimar, não, mas de um Pai que ama muito. E porque nos ama, nos trata como filhos, porque nos quer com a maturidade dos santos. Não nos quer como filhos mimados, não, mas como filhos autênticos, filhos queridos. Ele quer te levar a chamar a Deus de Pai. Não um pai distante. Não sei a experiência que você teve com seu pai. Não sei se essa palavra te causa repulsa. O que eu sei é que Ele não deixa de ser Pai. O amor dEle é um amor entranhado assim, como o amor de pai e de mãe. Se Ele te chama de filho, é tempo de você se reconhecer assim. Sou filho, eu tenho um pai. Diga no seu coração assim, eu tenho um pai. Eu tenho um pai por mim. Eu tenho um pai que não me abandonou. Um Deus que está sempre comigo. O Pai que me conhece. O Pai que tem a meu respeito. Desígnios de felicidade. Projeto de vida. Projeto de realização. Um Deus que olha para mim com esperança. Senhor, ajuda-me a olhar mais para o abismo da Sua misericórdia,
parar de olhar para a minha miséria, para que eu viva, Senhor, como um filho autêntico. Que eu também te chame de meu Pai, meu papai, meu papai, meu paizinho. Estava com saudade de ti. Estava com saudade de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Estava com saudade de ti. Estava com saudade de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar, na casa do Pai, nos braços do Pai. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Enquanto o Senhor falava no final da pregação do Pai, nos conduzindo, eu me lembrei do meu pai e da saudade que eu tenho do meu pai. Meu pai já é falecido e logo, foi no ano 2000, então vai fazer 15 anos, eu acho. Mas logo nos inícios, meu pai trabalhava como caminhoneiro, operador de transportes. E aí, quando ele chegava, a gente morava no apartamento, a gente já sabia que ele estava chegando pelo barulho da chave. E no início, para eu me acostumar com a perda, parece que eu ouvia o barulho da chave. Ou senão aquele cheiro, sabe, do pai que trabalhou, de suor, de trabalho. Ele chegava e vinha dar um beijo na gente, aquele suor, aquele rosto colado. E eu fui lembrando disso, dessas saudades, desses detalhes do pai, do meu pai. Às vezes a gente não sabe do vazio que a gente vive diante do pecado, diante das misérias. É a saudade de Deus. É a saudade do rosto colado, do suor, do cheiro do Pai, da casa do Pai, da igreja, do amor do Pai.
que está sendo derramado de forma abundante, superabundante sobre todos nós. É só voltar. É só sentir a saudade e não ficar aí chorando. Não, volta, vem correndo, vem rápido, vem depressa, que o Pai está de braços abertos para te acolher como filho, não por aquilo que você faz, que já fez. Ele não está preocupado. Como a gente dizia lá no início, Ele está preocupado com você, o que você é. O que você é filho. E é como filho e filha que Ele quer tratar e cuidar de você. Está sentindo um vazio, não sabe mais para onde ir, porque já tentou de todas as formas, de todos os jeitos, gastou todas as possibilidades, procurando Deus onde Ele não estava. Agora é a hora, é isso aí, é esse sentimento mesmo. O filho pródigo, sabe quando ele sentiu que ele tinha que voltar para a casa do pai? Quando ele teve fome. Ele gastou todos os bens, mas quando ele teve, qual foi o momento chave? Quando ele sentiu fome. Sabe o que você está sentindo? Fome de Deus. Você está nesse estágio, não tem mais para onde ir, doeu na barriga, está doendo o coração, está doendo a alma, porque você se afastou. Mas o mais importante não está longe, mas é querer voltar. E eu sei que esse desejo você está aí, ó. Está aí dentro de você. Então volta, vem depressa, vem correndo, vem logo. Estava com saudade de ti. Estava com saudade de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Reconheça isso. Estava com saudade de ti. Estava com saudade de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisar. Agora canta com força, como quem volta. Diz: mas eu voltei. E o Senhor te recebe, o Senhor te acolhe. É o Pai que te abraça. Seja bem-vindo, meu filho. Seja bem-vinda, minha filha. Pois eu sei que sem ti não posso ficar. Mas eu voltei. Mas eu voltei. Pois eu sei, aqui é o seu lugar, na casa do Pai, na igreja católica, apostólica, romana. Pois eu sei que sem ti não posso ficar. Abra seus braços, recebe o Senhor, e Ele recebe você. Recebe o seu coração, a sua vida, os seus pecados, o seu sim. É tudo que eu tenho, Senhor. É tudo que nós temos. O mais valioso que eu posso te dar. Recebe, Senhor. Recebe a minha oração. Recebe o meu coração. É o meu sagrado
posso te dar. Aumenta o volume da voz. Canta pro Senhor. Recebe a minha adoração. Recebe o meu coração. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Antes de você cantar essa última frase, que é o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. O que é o seu sagrado? O mais valioso que você tem. Pensa. Põe a mão no coração. Ninguém sabe. Às vezes nem é sagrado e segredo. Segredo e sagrado, só Deus sabe. O que é? Segredo, sagrado, o mais precioso que você tem. De bom ou de ruim. Faz assim, ó, arranca de dentro. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Dê para o Senhor de novo. Ai, é o meu sagrado. Às vezes dói dar para Deus, mas é preciso. Que eu posso te dar. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar, meu Senhor. É o meu sagrado, que eu posso te dar. Que alegria ser filho de Deus, né? Feche os olhos. Solta a sua voz no Espírito. Nós pedimos, Espírito Santo, sela tudo isso. Sela, Senhor, a nossa volta para casa. Sela, Senhor, a nossa volta. Nós já nos entregamos. Já nos devolvemos ao Senhor. Amém. Somos teus. Nos dispomos, a partir de agora, a viver como filhos. Peço, Senhor, sela a decisão dos teus filhos e filhas de voltarem para casa. Você que disse a Deus, deu a Ele o seu sagrado, com medo. Eu ouvi que já não. Não tenha medo. Ele assumiu. Agora é a sua decisão de levar adiante a sua oração de hoje. Ela precisa ser continuada. Senhor, derrama a tua bênção sobre estes teus filhos e filhas. Desde agora, somos filhos de Deus, mas a tua palavra nos atesta que ainda nem sequer se manifestou o que seremos. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor começa no dia de hoje, nos nossos corações, pela nossa decisão de viver como aquilo que somos, filhos. Derrama, Senhor, esta bênção pelas mãos da Virgem Imaculada sobre cada um dos que aqui estão, sobre cada um dos que nos acompanham, por esta gravação ou agora, ao vivo, pelo sistema Canção Nova de Comunicação, no nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebe a minha adoração. Recebe o meu coração. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Recebe a minha adoração. Recebe o meu coração. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. cançãonovaplay.com. Assine já!